digno, tão maravilhoso para mim. Glória a Deus. Vamos aplaudir nosso Deus Todo-Poderoso. Glória. Somente Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. O irmão pode cumprimentar o irmão com a paz do Senhor. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, minha irmã. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Tudo bem? Paz do Senhor, bom dia. Bom dia. A paz do Senhor. Oh, glória. Tá. Glória. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Glória a Deus. Você cumprimentou o irmão do lado aí? A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do nosso Deus Todo-Poderoso e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém. Evangelho relatado por Lucas, capítulo 16. O tema de hoje é o perigo da avareza. O perigo da avareza. O tema de hoje. Todos acharam? Qual é o tema de hoje mesmo, meus irmãos? O perigo da avareza. O versículo é o 19. Lucas capítulo 16. Versículo é o 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu, morreu o mendigo, e se levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, o rico, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse-lhe: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormento. Amém? Vamos fazer a oração. Papai amado, vivo, santo, fiel, graças nós te damos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo que o Senhor irá fazer. Queremos ouvir o Senhor falar poderosamente nos nossos corações, através da tua poderosa palavra, quebrantando os nossos corações, Pai, através da tua poderosa palavra, pois a tua poderosa palavra é a mesma ontem, hoje, será eternamente. A palavra que cura, que liberta, que transforma, que restaura,
Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra. Que o Senhor venha governar os nossos corações, enquanto nós estamos te ouvindo o Senhor falar nos nossos corações, quebrantando. Pai, te apresentamos a vida dos nossos familiares também. O Senhor é riquíssimo em misericórdia. Ó Deus Todo-Poderoso, quebranta o coração deles também, desperta eles, Pai, desse sono, cura dessa cegueira, dessa surdez, dessa deficiência espiritual. Declaramos numa só fé, eu e minha família serviremos ao Senhor. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Podem se assentar. Quem conhece o Cláudio Duarte aqui? Benção. Tem irmã que já falou do Cláudio Duarte, já começou a dar risada ali. É bênção, né? Ele fala uma frase que lá no céu teremos 3 surpresas. A primeira, nós aqui, eu estou aqui, eu consegui chegar aqui no céu, essa é a primeira surpresa. A segunda é olhar o outro irmão, você aqui, você conseguiu entrar aqui, glória a Deus. A terceira, cadê fulano de tal? Cadê ciclano? E eu creio que para o céu, se a gente entrar, a gente não vai ter surpresa, sim ou não? Vai ter surpresa? Tá lá? Não, graças a Deus, cheguei aqui no céu, você não vai ser surpreendido. Eu creio que iremos ser surpreendidos se acontecer igual aconteceu com esse rico. Você acha que esse rico, ele imaginava no inferno? Eu creio que teremos essas 3 surpresas se ir para o inferno. Aí eu creio que teremos essa surpresa. Acordar igual esse rico. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui, Deus? Tenha misericórdia de mim. E de repente você vê o irmão também que estava na caminhada junto com você. Você aqui, você vai ter que ficar surpreso, sim ou não? Você aqui, e às vezes aquela pessoa que você imaginava que estaria no inferno, você fala, cadê fulano de tal? Cadê esse clã de tal? Sim ou não? Sim ou não? Quem se vê no inferno aqui? Ninguém se vê. É verdade ou não é? Alguém se vê no inferno aqui? É verdade ou não é? Ninguém se vê. Agora quem se vê no céu aqui? Todo mundo se vê. Então não teremos uma surpresa se a gente entrar no céu, sim ou não? Não teremos essa surpresa. Por isso que eu trouxe esse tema, né? O perigo da avareza, a paixão ao dinheiro. Eu não quero falar que você tem que ser pobre, meu irmão. Não é isso. Eu quero falar para os irmãos confiar em Deus, colocar Deus em primeiro lugar. Assim, vou pedir para os irmãos irem aqui, ó, do versículo 24. Eu vou ler novamente o versículo 22 aqui, eu vou por etapa aqui. Aconteceu, morreu o mendigo, esse elevado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse-lhe: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Aqui, meus irmãos, já tem um grande ensinamento, que se não tem água, não vai ter alimento. Não vai ter alimento. Não vai ter alimento. Que se imagina a dor e o sofrimento, além do sofrimento ali no fogo, esse sofrimento também, a fome, sabe? Querer comer, querer beber. Quando a gente fica um dia sem comer, já às vezes me dá uma dor de cabeça braba, viu? Braba. Sabe, eu fico
irados, quer ver? Às vezes eu saí do meu horário do almoço, assim eu fico já meio estressado. Você imagina você ficar eternamente sem alimento, aquela dor de cabeça explodindo. Você imagina o sofrimento. No versículo 25 vai dizer assim: disse-lhe porém Abraão: filho, lembra de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora porém aqui ele está consolado, e tu em tormento. Eu quero provar para os irmãos que tudo que você recebe, tudo que você conquistou, foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu. É igual esse texto aqui. Você vê que Abraão, ele cita: ó, lembra que você recebeu a sua parte aí na terra, e Lázaro a parte dele. Aqui Lázaro, ele está sendo consolado, mas você está em tormento. Por quê? Por que isso aconteceu com esse rico? Porque ele, sabe, ele se apaixonou pela riqueza. Não é pecado você ser rico, você ter dinheiro. O pecado é você amar mais o dinheiro, ter mais tempo ali para o dinheiro do que para Deus. Eu vou pedir para os irmãos irem em Provérbios capítulo 22. Eu quero mostrar que Deus que faz o rico e o pobre. Você é o que? Rico ou pobre? Provérbios capítulo 22. Vocês acharam? O versículo é o 2. Vou ler na Nova Tradução Linguagem de hoje. Não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor Deus quem fez os dois. Eu vou ler novamente. Não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor Deus quem fez os dois. Há diferença para Deus entre o rico e o pobre? Quem fez os dois? Eu vou pedir para os irmãos irem agora em João capítulo 3. A minha intenção hoje é fazer você confiar no Deus vivo, santo e fiel. Se a riqueza vem dele, você tem que buscar quem? Ele. Se tudo vem dele, você tem que buscar quem? Ele. João 3, capítulo 3, no versículo 27. Olha o que o João vai declarar. A palavra de Deus vai declarar. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. O homem não pode receber coisa nenhuma se do céu não for dado. Então a sabedoria, quem te dá a sabedoria? É Deus. É Deus. E a palavra fala, meus irmãos, que as bênçãos, pastor Carlos ministrou, eu creio que essa palavra ainda está no coração dos irmãos, que as bênçãos, elas vão atrás dos irmãos. Não é os irmãos que vão atrás da bênção, a bênção que vai atrás dos irmãos é confiança. E eu quero falar sobre o perigo da avareza, porque Jesus, no evangelho relatado por Lucas, peço para os irmãos, eu vou estar colocando os textos, porque eu quero provar para os irmãos, é na palavra, o perigo de uma pessoa ser avarenta. Lucas capítulo 12. Vou pedir para a Tati, ela está com o microfone ali.
versículo 13, Tati, até o 15. Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? E continuou dizendo a todos: Prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. É igual a passagem do rico e do Lázaro. Você vê que ele tinha muito dinheiro, o dinheiro não levou ele para o céu, o dinheiro não comprou a salvação. Por isso que Jesus Cristo está falando, acautelar. Ele aproveitou essa situação desse homem, desse jovem, vamos dizer assim, que falou para ele: Senhor, pede para o meu irmão repartir a herança junto comigo. Aí Jesus Cristo vai falar assim para ele: quem foi que me constituiu juiz entre vocês? Aí ele aproveita esse acontecimento, ele olha tanto para os discípulos, mas para a multidão, alertando: acautelai-vos, tomai cuidado com a avareza. Avareza, vamos ler aqui também: não pode amar dois senhores. Na hora que ele fala isso, é o dinheiro e a Deus. O dinheiro também é um Deus na vida de muitas pessoas, sim ou não? E ele vai trazer uma ilustração. Você pode ler do 16 em diante, essa ilustração na Nova Tradução Linguagem de hoje. Então Jesus contou a seguinte parábola: As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita. O que é que eu vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo: vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo que tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou? Jesus concluiu: isto é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Pessoas que têm tempo ali para o trabalho, não arruma desculpa para o trabalho. Conhece alguém assim que está gripado, está doente, mas está lá trabalhando? Mas para Deus, hoje Deus vai entender. Eu falo assim: meu irmão, minha irmã, quando você deixa de estar ouvindo a palavra de Deus, você deixa de estar buscando o reino dos céus. Porque aqui a gente prega os ensinamentos que nos aproxima de Deus, que mostra qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas, o que Deus deseja que a gente venha fazer, como é que Deus deseja que a gente venha andar. Então, assim, tira um tempo para você ouvir a palavra de Deus. Se não dá para vir de quarta, de sexta, nós estamos colocando as mensagens no YouTube, ensinamentos que nos aproxima mais de Deus, Tira esse tempo, assista. Mas estou falando para assistir mesmo, não para colocar lá o celular e ficar fazendo as coisas, conversando com as pessoas à volta. Não, se desliga das coisas terrenas e fica atento em cada versículo. Pega o papel, a caneta, começa a se alimentar da palavra. Começa a estudar assim o que foi pregado, o que está sendo ensinado, que Deus está querendo falar com a igreja. Faça isso. Mas nos domingos, tira para Deus ali, para você estar agradecendo ao nosso Deus Todo-Poderoso. Só o último versículo que você leu, assim, o último finalzinho que você... Jesus concluiu: isto é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Quero falar isso para os irmãos: confiar em Deus. É Ele que dá a riqueza para o homem e para a mulher. Ele que faz a pessoa ficar rica e a pessoa ficar pobre. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente. E olha, tem textos bíblicos
que nos mostra para a gente tomar um grande cuidado com isso. Você vê que Asaf, ele fala sobre isso no Salmo 73. Depois os irmãos, eles lêem, só para mim passar para outro texto também. Ele fala que o pé dele quase tropeçou, ele quase saiu da presença de Deus por conta desse, sabe, de ver a prosperidade das pessoas que estão lá fora. Ele quase tropeçou, ele quase abandonou assim os caminhos do Senhor para buscar riqueza. É igual a irmã leu ali. O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? E perder a sua alma. A palavra, nós vamos falar sobre isso também, que devemos se contentar com o que temos. Será que você está contente com o que tem? Mas nós vamos falar isso mais para frente. Eu quero falar do risco da avareza. Quando a pessoa tem tempo ali para o dinheiro, para as coisas, para os estudos, mas não tem tempo para Deus. Sabe, não quis conhecer Ele. Eu falo assim, conhecer Ele não é ouvir apenas as pregações de Davi. Quem conhece a história de Davi aqui? Todo mundo já conhece. Mas quem sabe o que Davi fez para ser segundo o coração de Deus? Devemos buscar isso, você entendeu? Essa é a diferença. Agora sabemos um jeito de receber um milagre. Tem história do cego Bartimeu. Jesus filho de Davi, bacana. Sabe, temos esses exemplos para receber um milagre. Mas qual os exemplos que nós temos para herdar? Estar no céu, para naquele dia a gente não ficar surpreendido, assustado. O que eu estou fazendo aqui, Deus? O que eu estou fazendo aqui? Então é ficar atento nisso. Em Lucas capítulo 18, versículo 18 em diante, vai falar que um jovem rico foi procurar Jesus. Os irmãos conhecem, eu falo muito sobre esse texto. Eu tento fugir desse texto. Olha, de novo, né? Quem acompanha as pregações, é muito forte esse texto, parece que me acompanha assim. Mas é Deus tratando no nosso coração, Deus falando. E ele vai dizer assim: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus Cristo vai falar assim: bom é Deus. Bom é Deus. Você conhece os mandamentos: não roubarás, não cometerei adultério, honra teu pai e tua mãe, dê um bom testemunho. Esse cara era bom, sim ou não? Sim ou não? Ele vai falar: todas essas coisas eu já faço. Às vezes a pessoa pensa que é apenas ser bom nesse sentido. Assim, não precisa eu estar na igreja direto. Basta eu ser bom. Esse rapaz era bom, sim ou não? Esse cara era de invejar. Ele vai falar: todas essas coisas eu já faço. Aí Jesus Cristo vai falar para ele: mas te falta uma coisa, rapaz, conhecendo o coração dele. Aí ele fala assim: o que me falta? Vende tudo que você tem. Jesus Cristo sabia que ele era apaixonado pela riqueza, e é uma idolatria. Aí Jesus Cristo fala assim: vende tudo que você tem e dá para os pobres, que aí terá um tesouro no céu. A palavra fala em Mateus capítulo 19, né, que em Lucas não vai falar que ele saiu triste, ele baixou a cabeça e foi embora. Lucas não fala, mas em Mateus capítulo 19, Marcos também fala que ele, ouvindo essas palavras, ele saiu fora. Mas Jesus Cristo, ele vai dizer que é mais fácil um camelo passar por um fio de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo. Vamos imaginar um camelo? Um camelo assim, passa no fio da brechinha da cadeira ali. Você imagina no fio de uma agulha. Ele fala assim: do que um rico, só para você ver como é difícil um rico entrar no reino dos céus. É difícil um rico entrar no reino dos céus. E eu quero falar isso também para os irmãos. Vai ter pessoas que vai ser ricas aqui e vai para o reino dos céus, vai estar junto com Deus. Vai ter pessoas que vai ser pobre aqui, mas também vai para o reino.
vai estar junto com Deus. Que eu falo, riqueza é bênção, meus irmãos. Não quero falar que você não, eu tenho que ser pobre. Entendo que eu quero passar para os irmãos. Riqueza é bênção, é de Deus. E a gente tem que agradecer as bênçãos que Deus nos dá. Mas vai ter pessoas, igual eu falei, vai ter pessoas ricas que vão para o céu, vai ter pessoas pobres que vão para os céus, vai ter pessoas mais do que pobre, miserável, vai ter uma vida de miséria aqui, sofrimento, mas vai para o céu. Estilo esse Lázaro. Esse Lázaro não tem uma vida de miséria aqui, sim ou não? Mas foi para o céu. Mas sabe o que me assusta mais ainda? Esse aqui, ó. Vai ter muitos ricos. Igual a palavra, é mais fácil um camelo passar por um fio de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Vai ter muitos ricos no inferno. Sabe o que me assusta mais ainda? O cara que teve dinheiro, curtiu a vida, bancou, andou de carrão, viajou, avião, iate, bagunçou. Fala, agora eu tô pagando aí o que vai curtir. Aí imagina esse rico encontrando com um pobre lá no inferno. E aí, o que você fez na vida? Não fiz nada, só passei miséria, só passei fome. E o pobre vai estar no inferno. Aquela pessoa que passou uma vida de miséria aqui, no inferno também, além de sofrer aqui, sofrer no inferno mais ainda. Mais ainda, mais ainda. Eu falo assim, ó, Deus ele não faz acepção de ninguém. A única coisa que Ele pede é para as pessoas ouvir Ele. As pessoas, elas ouvem muito homens, mas não ouvem a palavra de Deus. E a minha intenção é fazer a igreja ouvir Ele, porque não sou eu que salvo, é Ele que salva. É a palavra. A tua palavra é a lâmpada, sempre será a lâmpada para os nossos pés. Você vê que eu faço essa oração sempre. Você vê que nas minhas orações eu sempre falo para Deus quebrantar os nossos corações. É uma profecia. E como Deus quebranta o nosso coração, Ele fala, vou tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Como Ele faz isso? Através da palavra. A palavra vem quebrantando o nosso coração, tirando o coração de pedra e colocando o coração de carne. E o Espírito Santo vem, porque somos sensíveis à voz de Deus. Mas igual eu disse, minha intenção aqui, meus irmãos, é fazer as pessoas às vezes desapegar, assim, não assim, da riqueza, assim, não deixar estar no coração, sabe, não deixar roubar ali o tempo de Deus. Eu tenho pregado, falado muito isso. Deus ele não quer tirar o dinheiro de ninguém aqui. Deus ele quer tirar o dinheiro é do coração das pessoas. É do coração, não tirar o dinheiro. Deus não veio para tirar nada de ninguém. Ele veio para abençoar. Mas é necessário confiar. Quando Pedro ele ouve essas palavras que Jesus Cristo estava falando, é mais fácil um camelo passar por um fio de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. No versículo 27, vocês estão em Lucas? No versículo 26. E os que ouviram isto disseram logo: quem pode salvar-se? Quem pode salvar-se? Hein? Quem pode se salvar? Sabe, às vezes você trabalha, você está cansado, sim ou não? E você vir cansado assim para a igreja. Pedro, ele, assim, não só Pedro, eu falo dos discípulos, eles estão questionando: quem pode salvar? Amar Deus sobre todas as coisas. Vim cansado buscando quem pode viver isso. E eu falo, é possível viver isso quando tem o Espírito Santo. O Espírito Santo ele vem, sabe, colocando esse desejo. Igual você vê que Davi ele fala no Salmo 122: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você vê que ele pedia para Deus, ó, não retira de mim o Espírito Santo, porque se tirar o Espírito Santo a gente perde, sabe, essa riqueza. E olha aqui no versículo 27, Jesus Cristo vai dizer: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Isso é possível para Deus. Quando você coloca Ele em primeiro lugar, Ele se
te liberta, sabe, dessa escravidão. Que quando uma pessoa, ela coloca o dinheiro, o tempo dela, assim, nos seus afazeres, nas suas concupiscências, ela é escrava ainda. Ela é escrava ainda, não de Deus. Devemos ser escravos de Deus. Paulo fala sobre isso em Romanos, que devemos ser escravos de Deus. Somos escravos dele. E o escravo, o que ele faz? Ele faz conforme o dono está mandando, sim ou não? Aqui Pedro, ele vai dizer assim, meus irmãos, no versículo 28. E disse-lhe Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. No versículo 29, e ele disse, quem disse aqui, quem vai falar essas palavras aqui? Jesus. Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pai, ou irmão, ou mulher, ou filho, pelo reino de Deus, pelo evangelho, que não haja de receber muito mais neste tempo e no século virtuoso a vida eterna. A vida eterna. Então, igual eu disse, meus irmãos, sabe o que Deus deseja? Ele deseja que você seja dependente dele. Dependente dele. É isso que Deus deseja. A minha filha, ela está fazendo curso, e eu estava pensando, Deus, como eu vou pagar esse curso dela? Como eu vou pagar? E ela mandou o boleto. Ela não tinha mandado o boleto na sexta-feira, no dia 10. E uma irmã assim, porque eu fui pastor de outra igreja, que ela nos acompanha através da live. Ela pegou, mandou uma mensagem, um bonequinho: paz, só, rapaz, me liguei. Eu tenho costume de ligar, né? Tem ou não tem? Às vezes a pessoa manda mensagem, eu sou tão ansioso que eu falo, meu, até digitar lá, Mário, até digitar eu já... Oi, minha irmã, fala. Vamos assim, que às vezes a pessoa me deixa no vácuo, eu quero saber da história, o que a irmã está querendo contar, o que a irmã está passando. Aí até ela digitar, às vezes deixa o celular, não, depois eu conto. Aí eu fico lá, minha irmã, o que está acontecendo? Minha irmã, aí depois de 2 horas a irmã responde, passou a tarde. Aí eu já ligo já. E a irmã, eu liguei para ela, e ela foi contar a bênção dela, que ela estava passando um momento difícil. Ela estava esperando o inventário sair. E as pessoas falavam, assim que o esposo dela morreu, as pessoas falaram para ela que o inventário saía de 1 a 2 anos. Dela demorou 11 anos. E ela assim, Deus, por que comigo? E ela precisando. Ela tem um carro, que o carro ela estava andando assim, num bairro, com medo mesmo de separada, porque como estava no nome do esposo, estava vencido já o licenciamento em PVA, porque o CPF dele já tinha sido cancelado, e ela precisava sair esse inventário. Aí ela fez uma oração, e ela falou, né? Falou assim, aí ela fez um voto com Deus, assim, Deus, se sair, eu vou abençoar o pastor Fábio. Eu vou abençoar o pastor Fábio. E eu falo assim, olha o tempo de Deus, 11 anos para receber a bênção. E saiu. Aí ela estava me ligando, falando assim, pastor, olha, eu vou depositar na sua conta um dinheiro. Eu até falei assim, na minha conta ou na conta da igreja? Né? Porque eu não ligo para isso, assim, para dinheiro. Eu sabia que Deus, eu nem sabia assim quanto ia ser o negócio do curso da minha filha. Aí ela falou assim, eu vou depositar aí na sua conta, é para o Senhor. Eu falei, tá bom. Ela depositou. Aí eu vi lá na conta. Aí à noite, umas 10 horas, já tinha terminado a reunião, a minha filha mandou lá, assim, os boletos para pagar. Era o dinheiro certinho mesmo, certinho do curso dela, certinho, nem R$1 a mais, nem R$1 a menos, certinho. Né? E é isso que Deus ele quer fazer na sua vida. Ele quer mostrar que é Ele que te dá tudo, que você é dependente dele, que na última hora ali Ele vai suprir com tudo, né? E eu quero colocar uns textos assim para os irmãos crer, não em mim, mas na palavra de Deus, no Espírito Santo que há na minha vida. Mateus capítulo 6.
versículo é o 24. Ninguém, ele está falando o quê? Ninguém, amém? Ninguém é o quê? Ninguém é ninguém. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a mamão, e a dinheiro, em outros textos. Vou dar outro exemplo, Mateus capítulo 5, vamos aqui. Como Deus quer que você, que eu, viva dependente dEle. Mateus capítulo 5, Jesus Cristo, Ele inicia o Sermão do Monte. E olha aqui, Ele vai começar iniciando o Sermão do Monte com as bem-aventuranças. E olha, a primeira aventurança que ele vai dizer aqui é no versículo 3. O que está escrito aí? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre de espírito. Quem são esses pobres de espírito? Não quer dizer que você tem que ser pobre, não. Falando pobre de espírito, eu necessito dele, eu tenho sede, eu tenho fome de comer essa palavra, esses ensinamentos. Eu quero conhecer mais de Deus. Eu sou pobre de espírito, eu preciso me alimentar mais dele. É igual eu costumo dizer para os irmãos: você consegue ficar um dia sem comer? 2 dias sem comer? 3 dias sem comer? 4 dias sem comer? 5 dias sem comer? 30 dias, 40 dias, fazer igual o jejum lá que Jesus Cristo fez? Você consegue? Se você ficar todos esses dias, 10 dias sem comer, acontece o que com você? Tem pessoas que eu morro. Se eu ficar todo esse dia, eu morro, pastor. Assim também é quando a pessoa, ela não é dependente de Deus, ela morre espiritualmente. Assim é, por isso que devemos se alimentar todos os dias, porque a fé vem pelo ouvir. É através de ouvir que me faz ficar firme e forte aqui. É através de ouvir que faz eu enfrentar qualquer tipo de luta, de barreira. É através de ouvir que faz eu me levantar toda vez que um Golias se levanta na minha vida. Então, através de ouvir, se alimentando através da palavra de Deus. Vou pedir para os irmãos irem em Tiago capítulo 2. Você lê para mim o versículo 5, guerreira. Tiago capítulo 2, versículo 5. Escutem, meus queridos irmãos. Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que Ele prometeu aos que o amam. Deus escolheu quem? Os pobres deste mundo. Para serem ricos na fé. Ricos na fé. Ricos na fé. Estava tendo uma acepção de pessoas assim. Tiago, ele estava ensinando os irmãos: olha, não trata diferente um pobre assim com um rico. Se o pobre estiver sentado na primeira fileira, não faz ele levantar e chama o rico. Tem pessoas assim, sim ou não? Com uma pessoa que tem dinheiro, não, senta aqui na frente, pobre, fica aqui, em pé aqui. E por exemplo, esse pobre que ele fala é esse pobre que fica todos os dias assim buscando um alimento, ele quer essa riqueza. E aquele rico que vem de vez em quando, sabe, que às vezes pensa que compra a salvação com dinheiro. Sabe, ninguém compra a salvação com dinheiro. Só repete para mim só o versículo. O versículo, o 5, pode ler o versículo 1 ao 5. Meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente, por causa da aparência delas. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro, pobre e vestindo roupas velhas. Digamos que vocês tratam melhor o que está bem vestido e dizem: este é o melhor lugar, sente-se aqui. Mas dizem ao pobre: fique de pé, ou sente-se aí no chão, perto dos meus pés.
Neste caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Escutem, meus queridos irmãos, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que Ele prometeu aos que o amam. É reconhecer Ele em todas as coisas. Igual lemos em Provérbios capítulo 22, versículo 2, Deus ele faz tanto o rico como o pobre. E eu quero te provar, meu irmão, minha irmã, que Deus que vai te conduzir por cada momento assim que você for passar nessa sua caminhada, peregrinando aqui nessa terra. Deus que vai te conduzir para momentos bons e momentos ruins também. Não dê glória para o diabo. Não, é o diabo que está fazendo. Não é possível, não, é Deus. Vai ter momentos que você vai ter que passar. E olha, aprenda uma coisa sozinho. Às vezes não fica o pastor, não sei o que lá. Tem momentos que Deus vai deixar você passar sozinho. Deus não vai permitir que eu venha ajudar, que eu venha fazer nada. Ele vai querer você, vai ter que passar sozinho. Você entendeu? É você e Deus. Agora tem momentos sim que Deus vai me usar, mas vai usar outras pessoas. Mas vai ter momentos que é você e Deus. É igual Lucas capítulo 4, não precisa ir lá, vou só colocar o exemplo. Assim que o Espírito Santo conduziu Jesus Cristo para o deserto. Vocês querem ler? Vamos lá, então vamos ler, vai, já que vocês estão insistindo, pastor, eu quero ler mesmo. Então vamos lá, a irmã Ivonete está querendo ler, então Lucas, então vamos lá, irmã Ivonete. Lucas capítulo 4. No versículo 1 vai dizer assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. O que é o Espírito Santo? O profeta Ezequiel fala que a mão de Deus o levou para um vale de ossos sequíssimo, que Deus levou ele. Assim também é na sua vida, na minha vida, meu irmão. E por isso que eu quero falar para os irmãos assim, ó, tudo que o irmão conquistou, não pense que foi assim, foi Deus que te abençoou, foi Deus que te deu. Eu vou pedir para os irmãos, vou dar alguns exemplos aqui no Antigo Testamento, depois eu falo no Novo Testamento. Deuteronômio capítulo 8, o versículo 8. O versículo 17: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Não diga isso. Não diga isso. Foi Deus. É Deus. Deus que nos dá. Deus que nos abençoa. Tudo vem dele. Tudo vem dele. E ó, meus irmãos, eu quero usar esse texto assim para trazer na memória dos irmãos o que Deus fez com os nossos antepassados e trazer na tua memória também o que Deus já fez contigo. Você entendeu? Que automaticamente quando eu trago assim os textos bíblicos, testemunhos, assim o que Deus fez lá no passado, automaticamente você vai se ver. Fala assim: olha, Deus cuidou demais de mim. Ó, você lembra quando você era pequeno, assim, criança? Você se preocupava com o quê? Fala pra mim. Com o quê? Com a roupa? Você se preocupava com roupa? Se preocupava? Com comida? O que eu vou comer hoje? Você comia o que a mãe colocava lá e tudo estava saboroso. Você entendeu? Olha o que Deus ele vai falar através de Moisés, alertando o povo, o que ele tinha feito na vida do povo. Eu peço para
irmã Tati ler Deuteronômio capítulo 8, no versículo 1 em diante, Tati. Esse é o livro que eu falei que você ia ler, hein? Ó, não é o Salmo 119 não, já pensou o Salmo 19? Lê aí tudo aí, Tati. Nós faz um culto inteiro só com o Salmo 119, só lendo. Deuteronômio 8, capítulo 1, versículo 1 ao 20. Bem devagarzinho na primeira. Tenham cuidado de obedecer a todas as leis que hoje estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos, e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer os seus mandamentos. Ó, isso é forte. Você lembra dessa caminhada, o que Deus já fez na sua vida? E ó, falou de prova. Eu preguei quarta-feira sobre se não havendo profecia, o povo perece. E temos aqui a profecia da palavra de Deus. Isso é profecia. Tem várias profecias aqui nas nossas vidas. E se não houvesse essa profecia, o povo perecia. Não está falando assim de apenas de profecias sendo usadas pelos profetas. E às vezes as pessoas têm uma grande mania de falar assim: não, nós reconhecemos quem é de Deus através da profecia. Se ela se cumprir, esse cara é de Deus. Não fica nisso não, viu? Em Mateus capítulo 24, versículo 24, eu já ensinei para os irmãos. Jesus Cristo vai dizer: e surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até mesmo os eleitos. Em Deuteronômio capítulo 13, no versículo 1, coloca o Deuteronômio capítulo 13, ainda já volta aí. Versículo 1 ao 3. Deus ele fala que ele pode fazer um profeta que adora outros deuses profetizar da vida de um servo dele, e essa profecia se cumprir, e depois Deus ele deixa isso acontecer para ver se essa pessoa ela seguiria aquele profeta que adora outros deuses. E ó, vamos falar sobre isso depois. Existem muitos profetas que dizem ser evangélicos, dizem ser pastores, que pregam idolatria. É outros deuses, não é o mesmo Deus que a gente vê na Bíblia, que a gente serve. Você lê do 1 ao 3? Se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que explique sonhos, dizendo que vai acontecer um milagre ou outra coisa espantosa, e se acontecer aquilo que ele disse, então ele vai procurar levá-los a adorar e servir deuses que vocês não conheciam. Mas não deem atenção a esse profeta ou essa pessoa que explica sonhos, pois é assim que o Senhor, nosso Deus, vai pôr vocês à prova, para ver se de fato o amam com todo o coração e com toda a alma. Então, pega isso. Se alguém profetizar, ó, glória a Deus. Se acontecer, glória a Deus. Mas eu fico na palavra. Eu tenho a palavra de Deus. Eu não vou atrás do profeta. Quando Deus tem algo para me entregar, Ele vai me entregar de qualquer jeito. Você entendeu? Uma vez um profeta falou para mim: por que você não vem congregar na minha igreja? Eu falei assim: eu curto a palavra, né? Eu gosto de andar na palavra, né? Então eu tenho muito isso. E meus irmãos, voltando lá para Deuteronômio capítulo, qual é o capítulo mesmo, Tati? 8? Tá ligeira mesmo, hein, Tati? 8. Pode ler do primeiro, sim. Moisés disse ao povo: tenham cuidado de obedecer a todas as leis que hoje estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos, e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e o pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer os seus mandamentos. Eles o deixou passar fome e depois lhe deu para comer o maná,
uma comida que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Ô Tati, só um minuto aí. Ó, nesse versículo que ela falou, que Deus, Ele permitiu ali, né, que eles viessem passar uma dificuldade. Em Lucas capítulo 4, por isso que eu citei ali, Lucas capítulo 4. Quando Satanás, quem tem Bíblia de estudo, você vai ver que vai jogar para esse texto, Deuteronômio capítulo 8, no versículo 2 em diante, até o 4. Assim, quando Satanás, ele fala para Jesus, faça essa pedra se tornar pão, Jesus Cristo vai falar para ele, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aqui, né, nesse texto, é falado sobre isso, né? Então quando Jesus Cristo fala isso, automaticamente já nos traz essa passagem, Deuteronômio capítulo 8, lendo o versículo 2 em diante, guerreira. Lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer os seus mandamentos. Eles o deixou passar fome e depois lhe deu para comer o maná, uma comida que nem vocês nem os antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que o Senhor Deus diz. Quem pegou? Você viu o que ela falou? Não só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus Cristo, Ele está trazendo essa passagem na memória, na nossa memória, né? Então pega isso aí. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês vestiam não ficaram gastas e os seus pés não ficaram inchados. Fiquem sabendo que o Senhor nosso Deus os corrige como um pai corrige o filho. Obedeçam, pois, aos seus mandamentos. Vivem de acordo com os seus ensinamentos e temam o Senhor, seu Deus. Pois Ele o está levando para uma terra boa, cheia de rios e ribeirões e de fontes que jorram água pelos vales e pelas montanhas. É uma terra que produz trigo e cevada, uvas, figos e romãs, azeite e mel. É uma terra onde nunca faltará comida ou qualquer outra coisa para vocês. Uma terra onde as pedras têm ferro e as montanhas têm minas de cobre. Vocês terão toda a comida que precisarem Pode finalizar isso. E louvarão o Senhor nosso Deus pela boa terra que lhes deu. Entenda isso. Eles não vão eles não vão chegar lá desorientados. Não, aqui ó, eu conquistei. Deus, Ele está profetizando, olha, vocês vão ganhar isso daqui. Eu vou dar para vocês isso daqui. É igual aqui ó, falar assim, chegar no irmão José e falar assim, irmão José, olha, Deus está te dando uma empresa, você vai trabalhar com isso, você entendeu? Ele está recebendo essa profecia, você entendeu? Ele tá recebendo essa profecia, eu vou ter essa empresa, e isso se cumpriu ali, se cumpre na vida dele, vamos dizer assim. Mas o que Deus está falando? Ele vai falar, Ele vai continuar falando, né? Que por exemplo, não era para eles se apegarem, assim também era, assim ó, não sei qual que é a riqueza, Cristiano, que Deus Ele está te dando, Ele está te abençoando, já a riqueza que Ele já te abençoou, Ele só está falando para você não se apegar na riqueza, né? O irmão Mário, do mesmo modo, né? Assim também a irmã Simone, assim também a irmã Raquel, assim também, todos, você não se apegar, Ele está falando assim, ó, eu dou te dando. Só continua lendo. Quem entendeu aqui? Diga amém. Então, nunca esqueçam o Senhor, nosso Deus, e tenham cuidado de obedecer aos seus mandamentos e às suas leis, que hoje eu estou dando a vocês. Naquela terra, vocês terão toda a comida que quiserem, construirão casas boas, onde morarão. O seu gado e os seus rebanhos aumentarão. Vocês ajuntarão mais prata e ouro e terão tudo de sobra. Então tomem cuidado para não ficarem orgulhosos e esquecerem o Senhor nosso Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Ele os levou para aquele enorme e perigoso deserto, cheio de cobras venenosas e de escorpiões, e onde não havia água. Mas no deserto Deus fez sair água da rocha bruta que vocês beberem. No deserto Deus fez sair água no deserto.
E ele lhes deu para comer o maná, uma comida que os seus antepassados não conheciam. Ele fez tudo isso para humilhá-los e para fazê-los passar por provas, a fim de abençoá-los mais tarde. Portanto, não pensem que foi com a sua própria força e com o seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Lembrem do Senhor, nosso Deus, pois Ele é quem lhes dá força para poderem conseguir riquezas. Vocês estão vendo que Ele está cumprindo a aliança feita por meio de juramento com os nossos antepassados. Mas, se vocês esquecerem o Senhor e adorarem e servirem outros deuses, eu aviso hoje que vocês certamente morrerão. Se não obedecerem ao Senhor, nosso Deus, então vocês morrerão, como vão morrer os povos que Deus vai destruir na presença de vocês. Assim é, meus irmãos, quando alguém ama mais o dinheiro, vai morrer espiritualmente. E ó, para cada um Deus trabalha de um jeito. É igual assim, quando Deus ele falou comigo, e Ele falou mesmo, não posso mentir. Ele falou para mim largar tudo e seguir Ele, vender e dar para os pobres. E assim eu fiz. Ele tem, sabe, cuidado de mim. Ó, esse terno aqui, ó, tudo doação. Quem doa esse terno, você tá aí, ó, só não vou apontar o dedo. Tudo doação, assim, eu tava precisando, eu falei, eu vou comprar um terno. Assim, para mim não precisou, sabe, Deus enviou uma irmã, me deu, não foi só apenas um, me deu 2 ternos. Mas eu quero falar, meus irmãos, que cada um, Deus vai trabalhar de uma maneira. Eu tô aqui para ser escravo, vocês vão ser ricos. Você entendeu? Mas cada um, Deus trabalha de uma maneira. Para mim é desse jeito. Eu sou um servo de vocês, um servo de Deus. Agora vocês não, Deus ele pode abençoar ainda mais ainda, quanto mais vocês colocarem a confiança nele. Você entendeu? Porque tudo vem dele. Olha aqui, ó, Mateus capítulo 6, versículo 33. Os irmãos conhecem esse texto. Versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que você está buscando? O que você está querendo? Hein? Você tem que buscar aquele, sabe, que vai te abençoar. Mas aqui ele deixa bem claro, ó, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Não assim, essas bênçãos. Assim, ele fala assim, ó, o que você está querendo, isso vai ser acrescentado. Mas foca na salvação, foca, sabe, na renúncia, foca assim para Cristo estar vivendo, negando a si mesmo, para Cristo poder estar vivendo, buscando o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Olha aqui, ó, no versículo 25. Por isso vos digo, Mateus capítulo 6, amém? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Isso é confiar em Deus. É Deus que me alimenta, é Deus que coloca o pão dentro de casa, é Deus que coloca o arroz. Isso é confiar em Deus. Olha o que ele vai dizer assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que andais ansiosos pelo vestuário? Considerai como cresce o lírio do campo, eles não trabalham. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer dele. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais
de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Eu vou dar aqui um exemplo de Deus cuidando. Mateus capítulo 14, meus irmãos. Versículo 13. A multidão estava seguindo Jesus, estava com Jesus, estava amando Jesus, Deus sobre todas as coisas. Vou pedir para a irmã Tati ler, Tati, do 13 até o 21. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava. Vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com uma pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou aos discípulos e esses distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Olha o Deus que nós servimos. Confia nele. Confia nele. É igual, por isso que eu estou falando, amar Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a tua alma. Colocar Deus em primeiro lugar. É igual você vê que quando Pedro empresta o barco, Jesus Cristo ele ensina. Depois que ele usa o barco de Pedro, ele fala: Pedro, agora você vai pescar, vai pegar grandes peixes. Eu sei que tem pessoas aí, o Espírito Santo mostra, que fala assim: meu, o pastor não vai terminar não essa pregação. Mas ó, meus irmãos, se sinta privilegiado, está pegando essa pregação, não importa o tempo. Eu quero colocar um texto aqui também, a segunda multiplicação dos pães, que Jesus Cristo estava pregando para os discípulos, para uma multidão 3 dias. Será que você aguentaria 3 dias ouvindo Jesus Cristo pregar? Ou você sairia? Eu creio que pessoas saíram, né, enquanto Jesus Cristo estava pregando. Mateus capítulo 15, versículo 32. A segunda multiplicação dos pães em diante. Jesus chamou seus discípulos e disse: estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, pois poderiam cair de fraqueza pelo caminho. Os discípulos perguntaram: como vamos encontrar neste lugar deserto, comida que dê para toda essa gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7 pães e alguns peixinhos, responderam eles. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Olha que forte. Depois pegou os 7... Só um minuto. Assim, eles já viveram o primeiro milagre de Jesus, a primeira multiplicação dos pães. Agora tem minas, gente. E eles estão perguntando: como é que a gente vai alimentar toda essa gente? Né? Assim também é, muitas das vezes a gente esquece do que Cristo já fez. Você pode ler assim. Depois pegou os 7 pães e os peixes que deu, graças a Deus. Então os partiu e os entregou aos discípulos, e eles o distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças.
Então Jesus mandou o povo embora, subiu no barco e foi para a região de Magadã. Glória a Deus. Meus irmãos, 3 dias Jesus Cristo pregando e as pessoas ali ouvindo sem comer nada, sem beber nada. Eu creio que vocês aguentam mais uns 20 minutinhos, sim ou não? De palavra assim, tranquilo? Então aqui eu vou pedir para os irmãos irem em Colossenses capítulo 3, meus irmãos. Versículo 5. Eu tenho uma base aqui, ó, no fundo. O fundo é 1 hora de pregação. Já deu 1h e 4 minutos. É mais uns 20 minutinhos. Colossenses capítulo 3. Olha como Paulo pregava. Esse é o evangelho que devemos pregar também. Não somente Paulo, mas Pedro, Tiago, João, Jesus, João Batista. Colossenses capítulo 3, vocês acharam? Versículo 5: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejos malignos e avareza, que é idolatria. Eu vou trazer uma pregação que fala sobre desejos malignos, pensamentos também malignos. Às vezes a gente não vê um pensamento maligno, sim ou não? Acontece só comigo, com vocês também acontece às vezes? Vem um pensamento maligno às vezes, sim ou não? É impossível às vezes não vir, algo assim maligno assim na mente. É impossível. É igual eu falei na reunião da sexta-feira. Assim, quem consegue impedir que um pombo caga na cabeça aqui? Quem consegue? Alguém consegue? Fala, o pombo, você não vai cagar na minha cabeça, não. Você consegue impedir? Eu também não consigo. Assim também, às vezes pensamentos assim negativos, às vezes é impossível às vezes eu impedir. Mas eu posso impedir o pombo de fazer um ninho na minha cabeça, sim ou não? Sim ou não? Você consegue impedir o pombo de fazer um ninho na sua cabeça, sim ou não? Não, aqui você não faz, não. Assim também é os pensamentos. Eu consigo impedir que ele venha fazer um ninho na minha cabeça, e eu fujo. E aqui você vê que Paulo está falando assim: fuja, pois, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixões, lascívias, desejos malignos, avarezas, que é idolatria. Olha aqui, a avareza é uma idolatria. E aqui, no versículo 1 ele vai dizer assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensais nas coisas lá do alto, não nas que são aqui terrenas. Esses são os verdadeiros pregadores, que faz as pessoas, desapegar das coisas aqui terrenas e focar nas coisas do alto. Mas isso não está sendo pregado em muitas igrejas. Eles estão focando, as coisas terrenas, não as coisas espirituais. Não estão pregando santidade, estão pregando para o homem. Você vê que a mensagem hoje em dia é para fazer massagem no ego das pessoas, colocando as pessoas como centro. Isso não é o evangelho. Isso não é o evangelho. E as pessoas têm perdido a salvação. Eu vou pedir para os irmãos irem em 2 Pedro, meus irmãos. Pedro, ele fala sobre isso. O que acontece hoje? Hoje os pastores, eles pregam assim para as pessoas serem robôs deles, trabalhar não para o reino de Deus, mas sim para eles ficarem gordos, ricos, andando de iate para cima e para baixo, só carrão, mansão, você entendeu? E o povo de Deus passando necessidade. E Pedro, ele vai falar sobre isso. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias,
É isso que eu estava comentando, ó. Destruidoras, até o ponto, é isso que está acontecendo em muitas igrejas, ó, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a destruição. Renegarem o soberano. Você vê que Jesus Cristo, ele pregou, ensinou, tirando as pessoas do terreno, levando as pessoas para o espiritual, tirando a avareza, a idolatria. Hoje não, hoje é pregada a idolatria, né? Assim, se não há campanha dentro de algumas igrejas, a igreja fecha, porque se não trazer as pessoas por conta da sua idolatria, eu quero ver, eu faço com esses profetas que fazem campanha, tira a campanha, vê se eles vão ter palavras para ensinamento. Não vai ter, sabe por quê? Porque o Espírito Santo não está assim para conduzir. Se não houver palavras de incentivo, campanhas de idolatria assim colocada nas pessoas, a igreja fecha, as pessoas saem. Agora eu quero ver assim ensinamentos que tira essa idolatria, faz as pessoas confiarem em Deus. Aí eu quero ver eles tirarem, para ver se as pessoas vão ficar. Não ficam. Eu faço uma aposta com vocês, não ficam por conta das palavras, por conta dos ensinamentos, né? Porque não ficam. A palavra fala assim: conhecereis a verdade vos libertará. Assim, para nos tirar das coisas terrenas, vir buscar assim, conhecendo as coisas do alto, é só mesmo o Espírito Santo, só mesmo a palavra de Deus. Olha o versículo 2: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, por causa deles serão infamados o caminho da verdade. Versículo 3: também movidos por avareza, olha aqui meus irmãos, movidos por avarezas, farão comércio de vós com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Por isso que Jesus Cristo vai falar naquele dia: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Olha o versículo 4: ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Depois ele vai trazer na memória também Sodoma e Gomorra. Então, ó, o evangelho que tem que ser pregado é esse aqui, meus irmãos. Olha aqui, ó, 1 Timóteo capítulo 6. Versículo 3: se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as verdadeiras palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com os ensinamentos da nossa religião, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada, discute e briga a respeito de palavras, e como uma doença nessas pessoas, e daí vem invejas, brigas, insultos, desconfianças maldosas e discussões sem fim, como costumam fazer as pessoas que perderam o juízo, não tem mais a verdade. Essa gente, presta atenção, ele vai dizer, essa gente pensa que a religião é um meio de riqueza. É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. Olha aqui o que Paulo está falando, que a religião é uma fonte de riqueza, sim, mas para aquelas pessoas que se contentam com o que tem.
Se contenta com o que tem. Olha aqui no versículo 7. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado, ao serem tentados, e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. Se desviaram da fé. E isso eu falo, meus irmãos. Olha, na vida de muitos isso acontece. Já aconteceu de membros que já ouviram até mesmo essa palavra e se desviaram, não estão mais na igreja, não estão mais congregando, né? Estão assim, não, eu preciso conquistar isso, eu preciso ter tudo isso aqui, ó. Se eu não tiver tudo isso aqui, sabe? E não é na riqueza que quer dizer que Deus está contigo, é nos bens materiais. O que quer dizer que Deus está contigo é quando você guarda os mandamentos do nosso Deus Todo-Poderoso. Em Mateus capítulo 13, eu vou ler aqui para os irmãos. Os irmãos estão em 1 Timóteo, joga para Hebreus capítulo 13. Enquanto isso eu vou pôr aqui em Mateus, só para... Hebreus capítulo 13. Eu vou ler Mateus capítulo 13, olha que coincidência. O versículo 22 de Mateus capítulo 13 vai dizer assim: o que foi semeado entre espinho é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, está sendo semeado em boa terra aí? A palavra, sim ou não? No seu coração? Olha que mais o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, então dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30 por um. Então aqui, ó, está sendo semeado em boa terra. Hebreus capítulo 13. Estou finalizando agora 5 minutinhos. Versículo 5. Como é que está aí na sua Bíblia? Deixa Deus falar contigo. Eu vou ler Hebreus capítulo 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza. Seja a vossa vida sem o quê? Avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Isso é forte demais, né, meu irmão e minha irmã? Olha, eu quero falar para os irmãos: Deus tem muito mais para a sua vida, mas é necessário se você confiar nele. Assim, e não dá nem desculpa nem por trabalho, né? Se você ficar dando desculpa lá para o trabalho, vai acontecer o que com você? Você mandar embora. E nem para Deus. Nem para Deus. Assim, eu vejo, ó, irmãos que trabalham de segunda a domingo, meu irmão. De segunda a domingo, de segunda a domingo, de segunda a domingo, segunda a domingo, de segunda a domingo, de segunda a domingo. Segunda a domingo. Mas assim para Deus. Você entendeu? Ó, vou ler novamente, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Você está contente com o que você tem? Se você não tiver, meu irmão, me desculpa. Vou te ver, você vai ser chamado crente temporão, ou crente palha, ou crente madeira. Questão de tempo, pega fogo, rapidinho. Assim, vai embora.
Porque quando Deus abençoar, a pessoa fica pegada no dinheiro. Quero mais, eu quero mais. Sabe, a pessoa que está terrena ainda. Está terrena ainda. E eu lembro, meus irmãos, quando Deus me chamou para me fazer a obra, o dono da empresa que eu trabalhava, ele me ofereceu 7 carros. Falou assim: é seu esses carros, mas fica aqui trabalhando junto com a gente. Tenta ser pastor, assim, trabalhando aqui e trabalhando lá. Eu falei: não, Deus, ele falou que me quer completamente. Eu recusei, assim, mais 7 caminhões. E eu ia pagar, assim, ó, o Rafa e o Daniel. Eu tenho eles no Facebook, tenho o Daniel no Instagram. Só procurar lá e mandar uma mensagem para ele, que ele vai falar. E eu recusei, assim, para viver a vontade de Deus. Então aqui, ó: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. A oração do Pai Nosso, pão nosso de cada dia, se reconhecendo, meu irmão, Deus, tanto na picanha como no contrafilé, tanto no fígado, no ovo, no arroz, no chuchu que não tem gosto de nada, é ou não é? Mas disfarça o estômago. Eu aconselho os irmãos a fazer igual Paulo. Paulo, quando ele passava por esse momento de fome, ele fazia jejum. Ele falou: vou fazer jejum. E ó, meus irmãos, para ir finalizando, Tiago capítulo 1. Enquanto isso os irmãos vão indo lá, vou ler novamente aqui. Hebreus capítulo 3, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. O salmista vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Guerreiro, você lê para mim Tiago capítulo 1, depois de Hebreus. Se passando Hebreus já é Tiago. Versículo 9 ao 10, só 9 ao 10. Tiago 1, capítulo 1, versículo 9 e o 10, somente esses. O irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de vida. O irmão que é pobre deve ficar o quê? Contente. Quando melhora de vida. E quem é rico deve sentir o mesmo quando Deus faz com que piore de vida. Pois quem é rico desaparecerá como a flor da erva do campo. Quando o sol brilha forte e o seu calor queima a planta, aí a flor cai e a sua beleza é destruída. Do mesmo modo, quem é rico será destruído no meio dos seus negócios. Glória a Deus. Então quem é pobre deve se alegrar, sim ou não? Quando recebe uma bênção: estou rico, glória a Deus. A pessoa, igual José, da noite para o dia acordar ricão, se alegrar. Mas ele fala: do mesmo modo, aquele que era rico e Deus fez com que ele ficasse pobre, ele deve se alegrar também. Sabe por quê? Porque foi feita a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, Pai, conforme o Senhor deseja. O que eu quero é te servir, eu quero é que teu nome seja glorificado. Mas eu vou finalizar, meus irmãos, aqui, ó, em 1 Coríntios capítulo 1. Você abre para mim, guerreiro? Eu vou ler aqui. Hoje eu entendo o que Paulo quis dizer nesse texto. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. É forte, não é? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra de Deus é loucura para os que se perdem. É loucura viver assim, é loucura, mas para eles que se perdem, para nós não. Mas para nós
que somos salvos com o poder de Deus. Lê nessa tradução para mim, fazendo favor, e a gente vai finalizar. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Amém, meus irmãos? A mensagem de Deus para o nosso coração é essa. Eu peguei quase todos os versículos para passar para os irmãos que fala de avareza. Quase todos, não peguei todos. Amém? O perigo da avareza. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vou chamar o irmão Erisvaldo. Erisvaldo, você traz uma palavra aqui de oferta, de dízimo. Igual o dízimo também é questão de confiança. Confiar no nosso Deus Todo-Poderoso.